Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que são pacientes demais, não importa quanto tempo esse pós-jogo leva para ir pro ar, que estão sempre ligados aqui no Camisa 12, já sabe que é o nosso ritual. Vai clicando em curtir, se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Muito obrigado pela quantidade de mensagens que vocês mandaram. Fael, por que não saiu o pós-jogo no domingo, data da partida? Galera, foi uma semana meio difícil para mim, para minha família. Perdi um tio, alguns dias depois, uma semaninha depois, perdi minha vovó querida. Grande abraço a toda a família Souza Lima aí. E seguimos, mas enfim, obrigado pela paciência aí. Fiz questão de assistir o jogo completo na madrugada. Fiz questão de gravar o pós-jogo aqui no dia seguinte, porque eu gosto de fazer isso aqui. É às vezes cansativo, ter que montar, desmontar, editar, subir, mas eu gosto de fazer isso aqui. Muito obrigado de coração pelas mensagens que eu recebi. Se você curte o pós-jogo, realmente clica aqui em curtir, como o Samuel, que era cruzeirense, lá de Patinga, virou atleticano e trabalha na Uzi Minas. Ele e a Fernanda Cambota me deram uma carona lá e falou: Fael, você fala um negócio lá de pneus, que loja que é aquela? Eu falei: a Rio Claro Pneus. Não é só uma loja, é o maior centro automotivo do estado. São 6 lojas em Belo Horizonte, uma loja em Contagem, uma super loja em Betim. É o maior estoque de pneus do estado, gente. Você que é galo na veia tem 30% de desconto em qualquer serviço. E tem a super garantia de pneus da Rio Claro, hein? Sua proteção contra cortes, rasgos, avarias acidentais. Aconteceu alguma coisa com o seu pneu? A Rio Claro te dá outro novinho na hora. Consulte as condições. E manda mensagem lá na Rio Claro Pneus BH falando que você viu aqui no Camisa 12. Tem promoções do pneu Aro 13, pneus Aro 14, porque a gente está na Black November. E na troca dos pneus, o alinhamento é grátis. Bora falar sobre Galo e América. Eu estava com ingresso nas mãos para o jogo, né? Pô, foi muito difícil comprar ingresso. O Galo na Veia precisa melhorar esse atendimento. Precisa melhorar o site, precisa melhorar o planejamento para compra de ingressos. A gente vai bater 100 mil sócios, mas precisa melhorar essa questão do atendimento do sócio que tenta entrar em contato por telefone, por e-mail. A gente está crescendo o número de sócios e a gente tem que aumentar essa estrutura para melhorar o atendimento. Tive que passar meu ingresso para uma turma porque fui correndo lá para Caratinga, Raul Soares, Bicuíba e depois voltei correndo. Mas na semana eu vinha batendo no Alterosa Esporte, batendo essa tecla lá no Alterosa Esporte sobre a volta dos estádios. Com 30% do público disponível, até um pouco menos, que não está vendendo toda a carga, o atendimento estava muito ruim. Em Galo e Palmeiras, poucas pessoas no estádio, um atendimento muito ruim. Eu não sei se já era tão ruim assim ou se eu estou enferrujado, mas a impressão que dá é que já era ruim, eles estão enferrujados com o atendimento. Galera do Atlético, do Mineirão, que planeja público, planeja logística, vocês não estão conseguindo atender o torcedor. E eu falo sempre, torcedor que banca tudo isso que está rolando, galera. Mais uma vez, faltou água no setor, faltou cerveja. É uma coisa de louco, o torcedor quer gastar, ele quer pagar muito caro, muito mais até do que é o justo no preço de uma bebida e não tem aquilo ali. Meu Deus do céu, olha, eu podia falar que, nossa, a Márcia é foda, né? Não tem que exaltar isso não. É absurdo para quem planeja o espetáculo e vou cobrar na TV, enquanto esse microfoninho estiver aqui na minha disposição, na internet, em todos os lugares, que o torcedor tenha um serviço melhor, porque ele paga caro no ingresso, ele paga caro na bebida, ele paga caro em tudo e não tem a mínima condição de atendê-lo ali. Pincelada rápida no adversário, como eu faço sempre no início do pós-jogo. O América ele tem algo interessante que eu comparei lá na TV também com o Atlético Paranaense. Ele passa os anos, como por exemplo, foi o melhor time da Série B, a Chapecoense ganhou realmente, ficou com a taça no apito. O América tinha um time melhor na Série B. O América troca treinadores, o América continua bem, o América foi finalista do estadual. O América está no meio de tabela com um orçamento limitadíssimo no futebol brasileiro. Errou muito. O diretor lá que veio do Ceará, ele tem um nome de filósofo, ele trouxe 10 jogadores aí, que se ele pegasse o dinheiro dos 10 e contratasse 2 titulares para o América poderia estar em uma posição ainda melhor. Tem seus pontos errados o América, mas tem muitos pontos positivos. Tem uma estrutura de jogo, tem uma filosofia de trabalho lá, tem um cara que é foda, que chama Salum. Se o Salum tivesse assumido o Galo em 2018, é algo impensável, porque ele o grande rival dele é o Atlético, mas se o Salum, um cara que sabe fazer futebol com pouco dinheiro, tivesse assumido o Galo lá em 2018, aí sim eu acreditaria naquela palavra austeridade.
porque o Salum sabe, por isso que ele teve que voltar. Ele saiu, voltou porque ele sabe trabalhar no América com pouco dinheiro, ele sabe tocar o clube. Até achei que o América viria um pouco mais para cima do Atlético, ia sair um pouco mais para o jogo. Errei no Grêmio e errei agora. Achei que o Grêmio ia ficar muito retranca. O Grêmio foi para cima e acho que mais uma vez o América respeitou demais o Atlético. Tudo bem, está enfrentando o líder do campeonato, mas no Campeonato Mineiro o Lisca respeitou demais o Atlético. O Lisca estava se borrando de medo do Atlético. O Lisca estava com trauma do Atlético, porque ele foi engolido todo o período dele aqui no Atlético. O Lisca fazia o time certinho, escalava certo, treinava certo. Chegava lá na hora, o Atlético 3-0. Com o América jogando bem. Então o Lisca nas finais de estadual, acho que ele foi muito medroso, muito covarde em grande parte do jogo. E esperavam ontem o América saindo até mais para o jogo. Não sei se por méritos, eu falo essa frase sempre quando um adversário me surpreende negativamente. Não sei se por mérito do adversário, aliás, não sei se é por erro do adversário que não conseguia sair para o jogo, ou se por mérito de um Atlético que conseguia sufocar o América, ele não rifava a bola com o Cavicchioli, ou que não conseguia colocar, o Cavicchioli colocava a bola no chão, o jogador do América saía para o jogo, não lembro se era o Cal, mas alguém saía para o jogo lá. Aí, 3 passes, já tava o Vargas, o Zaratio, todo mundo sufocando a saída de bola. Até postei alguns prints lá no Twitter. Aliás, desculpa sempre por não estar respondendo mensagens nas redes sociais. Obrigado, até centenas, milhares de mensagens no fim de semana. Postei os prints no meu Twitter. Atlético no início do jogo, que é aquela hora que você segura um pouco mais para ter perna no final do jogo. O Atlético já mordendo lá em cima, sem deixar o América sair. Então, talvez o América queria ir para cima do Atlético e simplesmente não conseguiu. Simples, não conseguiu por mérito do Atlético, mas fica a minha dúvida aí se não foi respeitoso demais o América. Tem o Zarate que realmente mostra o que eu falei de você gastar com 10 caras que não serão relacionados, que ficaram no banco de reservas, e você gastar com um cara que joga bola realmente. O Zarate é um exemplo desse, um cara de muito perigo. O Ademir jogou bola como se esperava, o Galo contratou um cara de caráter, um cara profissional. O Ademir jogou bola contra o Atlético, mesmo sendo um cara que vai se apresentar aqui em breve. E um time com muita pegada, porque foi um time que manteve aquela trinca de volantes, que a gente vai usar volantes para falar das características maiores, né? Apesar do Zarate não ser um volante, ser um terceiro homem do meio campo, que alterna entre esse o meio ofensivo, que está como atacante às vezes dentro da área, mas que também participa muito do desarme do jogo. Mas usando 3 volantes e 3 atacantes, o Atlético fez algo muito interessante, porque na teoria ele não tinha esse homem de referência na área. Vou até usar um outro time que está na nossa briga, está na briga com o Galo no Brasileiro, o Flamengo. Ele tem o Bruno Henrique aqui, o Everton Ribeiro pela direita e o Gabigol lá no ataque. Aí sem o Arrascaeta no meio, teoricamente ele teria um buraco ali. O que o Michael faz? Michael fica próximo do Bruno Henrique aqui, então eles comunicam o tempo todo. Aí o Michael vem para o meio do campo, vem na diagonal, pega essa bola na esquerda, vem na diagonal para a direita, pega a bola na direita, vem na diagonal para a esquerda. Você pode até realmente não ter esse cara do meio campo. Quando está o Andrés em campo, ele pode subir um pouco, ser esse cara ali centralizado. Mas se você tiver um cara que vai se comunicar bem com a esquerda e com a direita, e que preenche também, pode ser a cabeça pensante no meio campo, como o Vargas foi no Atlético, você pode mudar realmente a sua formação sem esse camisa 10 de origem, desde que alguém entenda que precisa fazer uma função diferente. 2 caras foram fundamentais para isso, Zaratio e Vargas. Aliás, a gente precisa resolver a situação capilar dos dois, porque eu vou xingar um, eu vou elogiar o outro e tal, e tá os dois loirinhos, eu falo: ô, Zaratio, porra, era pra ter nessa. Ah, não, é Vargas. Aí eu vou fazer o contrário também, me confundo toda hora, mas os dois estiveram nessa movimentação pelos 2 lados do campo e centralizados também o tempo todo. E o Vargas, que eu elogio desde o primeiro turno, quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe disso, que ajuda demais no sistema defensivo. E o Vargas ajudando, ficou uma formação com muita pegada, porque tem o Alan,
já eu vou falar sobre o Pitbull. O Tietê marcou pelo lado direito, o Zaratio e o Vargas pegaram de forma muito intensa lá em cima, e o Hulk é inteligente para entender quando que ele precisa ir, quando que ele precisa ficar, então às vezes ele fica mais no círculo central e é o Tietê que vai dar o primeiro bote lá em cima. Então deu certo, deu química, deu liga, a comunicação dessa formação do final de semana, na minha opinião, graças principalmente ao Zaratio e o Vargas, que entenderam o que o Cuca queria nesse combate inicial lá em cima. O Vargas foi quem substituiu o Nacho mesmo, como o camisa 10, o cara pensante. Eu vou começar a ter um caderninho do pós-jogo, que eu vou anotar, ó, então pós-jogo, falei isso e isso. Eu falava que talvez o Vargas poderia ter um pouco mais dessa liberdade. Ele é um coringa. O Vargas já jogou de ponta esquerda substituindo o Keno, de ponta direita, ele já foi referência na área, e ontem foi um camisa 10, um cabeça pensante ali no meio campo. E aí eu pergunto para vocês, e para 2022, porque tá chegando fumacinha, talvez o Galo vai, talvez não, o Galo vai para o mercado com muita força, e o Galo já está em conversa até com jogadores estrangeiros. Então, como fica a situação do Vargas para 2022? Lembrando que tem um alto salário. Você deixaria? Agora eu que faço a pergunta para você, apesar de você ter vindo aqui ver a opinião de alguém, mas eu deixo uma pergunta para você. Você renovaria com o Eduardo Vargas? Você renovaria não? Você deixaria aqui no elenco? Você acha que ele é importante? Você acha ou não? Tem um grupo de haters do Vargas aí que não quer o Vargas para 2022. 2022 é ano de campanha, e eu faço agora aqui que você defenda a permanência ou a saída de Vargas. Lembrando que eu passo pano pro homem há algum tempo. Já que a gente está falando de idas ao mercado, para 2022 a gente vai ter que fazer algo interessante, cara. É um meme da internet, mas nem tanto, né? Que é a frase que complementa. A gente precisa contratar jogadores de nível de seleção, mas nem tanto. A CBF já falou que nas datas FIFA, e ela já colocou ali a proposta de calendário para 2022, ela vai desfalcar os times. E eu acho que o diferencial para o campeão brasileiro, que termina em novembro, o brasileiro, é quem menos perder jogador em data FIFA. Cara, é um absurdo. Acho que o Alonso ele tem uns 17 jogos nesse Campeonato Brasileiro, vou tentar lembrar de cabeça. O Vargas, eu acho que tem menos jogos com a camisa do Galo que o Hulk, porque o Hulk está sempre disponível, o Vargas indo para a seleção chilena. Ou seja, você perde ali um terço, talvez 50% dos jogos do Campeonato Brasileiro, você perde seus atletas para a data FIFA. Isso é impensável, é absurdo demais. Então, por que precisa se reforçar, mas nem tanto? Você pega um cara que de repente é muito talentoso, com potencial, mas que ainda não está garantido na seleção. É meio confuso e até engraçado falar isso, como é o caso do Zaratio, do Nath Fernandes, na Argentina, o que talvez esteja numa reta final de seleção, não esteja mais sendo lembrado, porque eu acho que vai ganhar o Brasileiro 2022 quem realmente se reforçar com essas peças que não têm sido chamadas para as seleções nacionais. É um absurdo, cara. Quanto mais você se reforça, mais você é desfalcado. Nos frames que eu postei no Twitter, tem uma hora que o Patrick vai subindo com muito perigo, e diz os caras que não existe o Patrick subir com muito perigo, mas o Patrick vai receber a bola na área. Aí o Arana fecha mais pro meio da área, e quem dá a garantia pro Arana no segundo pau? Tá o Vargas como zagueiro, dentro da pequena área do Atlético. Não era uma jogada de escanteio. O América vem com velocidade, vai o Patrick subindo e vai o Vargas acompanhando. Faltou perna até para esse processo do Keno de lesiona, volta, faltou gás até para ele fazer isso em alguns jogos. E o Vargas, eu vinha falando, gente, o Vargas atende mais a ideia do treinador. O Vargas não é à toa que está sendo com uma minutagem muito alta, ele atende muito o que propõe o treinador. E fez isso mais uma vez contra o América. Precisa ser mais letal? Precisa ser mais letal, uma chance ou outra, como foi contra o Palmeiras, já teve outros jogos também. Ontem aquela bola açucarada que o Hulk passou para ele, concordo, precisa ser mais letal. Mas eu tava na estrada e perguntando pros amigos, pô, como é que tá o jogo aí, só vou assistir de madrugada. E meu amigo Sentinho, o Ronaldo, cornetando pra caramba o Vargas. Falei, pô, então o Vargas tá jogando mal. E aí, Sentinho, Vargas, papapá. O Sentinho é o inimigo da paz, né, cara? Porque assistindo o jogo depois, eu falei, cara, como é que pode? Se compensou demais. Faltou perna pro Vargas continuar na frente? Não, teve até lance no começo do jogo que ele perdeu o gol ali. Tá faltando. Saber finalizar, ele sabe.
Não é algo que tem que ser intensificado nos treinos com veterano, concordo com o Cu, como tem que ser, por exemplo, com o Dylan Borreiro, a turma que está começando. Tem só que ser mais letal. Mas eu vejo um burburinho na torcida tentando menosprezar tudo que o Vargas faz ainda. É a turma que eu chamo de inimigos da paz. Porque a torcida do Galo ela não consegue conviver com plenitude na paz. Assim, eu tô com pleno, porque eu tô com 12 pontos de vantagem. O Flamengo vai estar com 2 jogos a menos. Eles que recuperem, enquanto o Atlético Paranaense perderam pontos. Na Libertadores, a gente só saiu por causa de um gol qualificado, o único gol que a gente tomou no mata-mata. A gente ganhou o estadual, a gente está na final da Copa do Brasil, mas principalmente assim, pô, você é jornalista, mas você não critica ninguém. Tem meus poréns, como essa opinião de pode ser mais letal, mas gente, o cara do Uber falando comigo hoje, não joga isso tudo não. Falei, pô, se não joga isso tudo, tomando só um gol, nem uma derrota na Libertadores, tomou só um gol no mata-mata, saiu por gol qualificado, tá na final do estadual, tá com 12 pontos de 10 pontos pro segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Imagina se jogasse isso tudo, a ONU ia ter que intervir aqui para parar com essa humilhação dos adversários. Eu sei que é aquela questão que eu falo sempre dos traumas, mas vamos parar de ser inimigo da paz, vamos começar a encher a bola de quem tem que encher. Tem tanto copo cheio para a gente destacar, por que a gente vai jogar esses holofotes nos copos meio vazios? Pouco se fala, na minha opinião, sobre o tanto que o Vargas se entregou para o time ontem, que ele ajudou a defesa, que ele apareceu no ataque, a jogada do gol começa nos pés dele, aí você pergunta pro cara, tá perdendo muito gol. Pelo amor de Deus, viu? Difícil demais. Aliás, não, tenho certeza, tenho certeza que o Vargas ficou muito acima do Hulk na partida mais uma vez, que foi muito mal contra o Grêmio. Não vou ficar destacando do Hulk, o cara carregou. Se o Galo tá com essa vantagem no Campeonato Brasileiro, pô, se a perna dele ter cansado é porque o homem jogou realmente muito nesse Campeonato Brasileiro. E que bom que a gente não tem uma Hulk dependência. Eu tô tentando ver o copo meio cheio, inclusive tem um copo aqui, o Fael Lima. Eu tô tentando ver o copo meio cheio assim. Graças a Deus que a gente não tem uma Hulk dependência. Pô, o Hulk não foi tão brilhante. No último jogo, o Nath não foi tão brilhante. Mas que bom que a gente tem o Alan para dar uma segurança lá atrás. Que bom que a gente tem o Vargas. Porque se tivesse o Hulk mal e perdendo, aí sim, mas pô, quando os caras estavam mal, o Hulk segura a onda também. Então agora tá sendo um toma lá da cá. O Hulk você não foi brilhante hoje, mas o Vargas jogou muito, o Mariano foi inteligente. Entendeu? Por isso que não pode jogar, às vezes dá a impressão que a gente está passando pano, e eu estava cansado que foi ano, só batendo, tanto que me deu muito problema esse pós-jogo, esse camisa 12 aqui, na vida de um modo geral. Mas eu tô nessa. Até conversei com o Toledo hoje, não sobre futebol, sobre acordar de manhã e falar, peraí, eu tenho tanto motivo para arrumar problema onde não tem, que é aquilo que a gente estava falando dos livros do Augusto Cury, de ser gerente da mente. Olha, o Hulk foi mal, não foi tão brilhante, não foi tão brilhante. Mas peraí, a nota dele estava 9. Se ela caiu, o rendimento do Hulk caiu porque estava 9, não ia conseguir manter 9 o Campeonato Brasileiro inteiro. E repito mais uma vez, prefiro falar assim, ó, caiu, mas então tem um monte de gente segurando a onda, porque a gente ganhou mais uma. Então é isso que aconteceu. O América conseguiu segurar a onda com o Atlético com um orçamento 10 vezes menor e tal, porque o Atlético está com a perna cansada de uma Copa do Brasil e de uma Copa Libertadores também. Então o Atlético joga dentro do limite necessário dele ali, dentro de uma intensidade necessária também. O Fael, você não é inimigo da paz, não, Fael? Sou, de vez em quando também sou. Tô tentando me tratar também. De vez em quando eu falo, não, tô no estádio. Primeiro no estádio. Dou umas resmungadas quando assistindo um jogo na televisão, aí sim. Aí eu tô ficando meio nervoso às vezes, mas eu sei que é ansiedade pelas rodadas que faltam. Falei aqui da turma que tava dando combate lá em cima. Só um minutinho, gente, a campainha tocou. Voltando ao assunto Alan, então. O Alan, o Zé Augusto até fez uma arte maravilhosa esses dias lá nas redes sociais do Atlético. Parabéns todo o departamento de multimídia do Atlético, por ouvir a turma trabalhando na madrugada.
Vou nem arriscar citar um nome ou outro aqui, porque posso ser injusto, mas falando sobre o Alan especificamente, citei já em outro pós-jogo, que é o pilar do time do Galo, alguns 3 comentários aqui até falaram que não sabe jogar bola e tal. Cara, ele é fantástico, assim, a forma como ele bate na direita e na esquerda, que ele permite o Mariano subir, que ele permite o Arana subir, como ele fica quase como um terceiro zagueiro. Graças a Deus nesse jogo ele não subiu tanto assim. Alan, tô doido para ver um gol seu. Você chuta bem, você chuta forte, tá precisando tomar um pouquinho mais de direção, mas vai sair esse gol seu na hora certa. Tô doidinho para ver um gol do Alan. Mas ontem eu não queria que ele subisse, porque a hora que eu vi a escalação sem Jair com o Tietê, falei no programa também, lá na TV, falei, tem que segurar um pouco mais o Alan, porque o Jair entende de posicionamento, já está entrosado com ele ali, de como vai ficar na defesa, vai ficar mais... O Alan subiu, o Jair já sabe se vai ficar um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, centralizado. Com o Tietê não foi boa a comunicação contra o Grêmio, e ontem ele segurou a onda demais e arrebentou com a marcação ali no meio campo. Se no primeiro tempo nós não tivemos um ataque tão inspirado, o Savarino tomando decisões precipitadas o tempo todo, esse meio campo, mais uma vez o Alan foi o pilar dele, dando uma segurança para o Alonso e para o Nathan Silva impressionante. Aliás, eu até joguei fora, tinha uma foto do Zarate aqui que eu falei no Nota no Esporte hoje que ficou no bolso do Nathan Silva, mas o Alan é um cara sensacional. Se o Arana fez o gol, tem muito de Alan nisso. Mas, Fael, o Alan não estava nem no slide da jogada, nem no framezinho ali. Se o Arana sobe para ir para a área, ele tem certeza de que o Alan vai perceber que tem que ficar ali na lateral esquerda cobrindo ele o tempo todo. Sampaoli, grande treinador, fez uma mudança, uma como é que chama aquele trem? Uma renovação, não uma... quando você faz um protesto, nossa senhora. Uma super mudança no Atlético aí, fugiu numa rebeldia, revolta, reformulação, fugiu a palavra que eu queria. Então não estou desvalorizando aqui o trabalho do Sampaoli, mas nessa parte de tentar fazer o Arana subir e não saber organizar defensivamente para que isso acontecesse, o mérito do Cuca essa correção. Agora o Alonso e o Alan, o Alonso não pode subir. Quando o Arana ia subindo, ia colando mais para dentro do meio campo, o Alonso virava o lateral esquerdo e o Alan também pisando lá na frente e voltava, coitado do Everson, tomando 3 gols por jogo ali, com a turma tabelando na frente dele. O Cuca soube organizar isso, falou, Alonso, você vai bem, você cruza bem, você é um lateral esquerdo, mas vou ter que te segurar um pouco, você não vai ter que subir tanto quanto estava com o Sampaoli. E Alan, se o Arana subir, você vai ter que ser realmente aqui a sombra dele, o cara da segurança, porque o Arana é um lateral, é um ponta esquerda, ele tem muita qualidade lá na frente e eu não posso eu não posso perder essa qualidade do Arana lá dentro da área. Então, muito do gol que se comemorou do Arana, você deve para o Alan também. Agora eu perdi a noção de tempo porque eu tive que parar aqui para atender a porta. Falei do Nathan Silva, outro cara que os inimigos da paz estão de brincadeira. Por que eu falo, gente? Minha vida é Atlético. Meu amor, meu trabalho, meu lazer, minha paixão, tudo assim, é Atlético. E aí eu pego o carro lá, pego o táxi, vou na padaria, todo é Atlético. A quantidade de pessoas que pediram a reserva para o Nathan Silva, e normalmente quando a pessoa fala muita besteira, igual um cara esse dia pediu para o Júnior Alonso ser o lateral direito, na ausência do Mariano, ele fez uma escalação, assim, aí depois o terceiro volante vai ser o Nath e tal. Aí quando eu só falo assim, não, é isso aí. É porque eu escuto todo tipo de ideia, de solução, principalmente às vezes quando a cabeça está meio cheia, né? Não, isso aí. Isso mesmo, quietinho. Mas a do Nathan Silva eu tinha comprado a briga. Eu falei, irmão, vem cá. Pega os números da defesa do Atlético, pega as atuações do Atlético, do sistema defensivo, até a entrada do Nathan Silva, que foi lá contra o Atlético Goianiense e Flamengo lá no primeiro turno. Tudo que esse cara fez de positivo. Se o erro contra o Palmeiras, lá, né, teve um outro pênalti contra o Chapecoense, aí não vai existir mais zagueiro no futebol brasileiro, cara. Em 2020, várias vezes que colocavam gols na culpa do Everson, eu falava, peraí, quem erra aqui na jogada é o Júnior Alonso. Então, no futebol aqui no Galo, a gente sempre coloca,
vai ser perseguido ou vai ser blindado? O Arana, por exemplo, erra no gol do Grêmio, nunca é criticado. Não fala que tem que criticar, mas assim, não se coloca na conta. O Alonso é um cara que é sempre blindado. Então o Nathan Silva já definiu a situação dele. Todo o erro dele vai ser potencializado 10 vezes, né? Porque é o cara da lista de cá. Nathan Silva fez muito mais pelo Atlético, né? Falhou, quando tiver que falhar eu vou falar aqui também. Tomada, teve jogo que ele ficou nervoso, teve um outro jogo agora. Não sei se foi contra o Grêmio. Não, contra o Grêmio estava suspenso. Não lembro qual jogo que foi, que ele estava meio ansioso, meio nervoso, mas potencializam demais tudo que acontece com o Nathan Silva e o Erle realmente não teve. Toda vez que falava o irmão do Erle, eu falei, eu sou contra esse termo, porque o menino vai assumir BO do irmão dele, que não pegou times bons, não era bom o Erle, tudo de ruim aconteceu, tudo dava errado para ele, então usam algo que é errado. Igual aquela foto do Cuca entrosando com o elenco, conhecendo, fazendo um momento de descontração, falavam que aquele era o treino do Cuca. Aí o Nathan Silva, quando falhar, vai ser assumir erro do Erle lá de 2009. Estão cometendo injustiça com esse menino. E só para finalizar, o Tietê fez algo no jogo que eu gosto muito, que é quando você está com dificuldade de entrar na área, você chuta um pouco mais de fora da área para testar o goleiro. O Tietê também vi bastante gente criticando, assisti o jogo, observei bem o Tietê, não achei que foi essa tragédia que falaram e tal, marcou bem, marcou alto também, então queimou minha língua dentro do que eu esperava dele para esse jogo, o Tietê. Falei do Arana que descola da lateral esquerda e vem por dentro, já fazia isso com o Sampaoli, agora faz um pouco menos com o Cuca, até ele falou isso na coletiva. O Mariano ontem fez muito, descolar da lateral direita, seja com a bola ou sem a bola. Teve bola que ele roubou quase na entrada, assim, no meio da grande área ali. E teve ataque que ele estava quase lá no meio campo. Então eu gosto realmente quando faz isso. O Zarate, o que o Sampaoli fazia também no Santos, o Zarate ir para a lateral direita, o Mariano vir por dentro, isso bagunça um pouco a marcação, é algo interessante para você fazer vez ou outra, ou o contrário, do lado de lá também, você coloca o Arana um pouquinho mais por dentro, então dá para bagunçar um pouco, eu gosto muito quando faz isso, mas o Mariano fez, e ele fez com muita inteligência. Quando perde a bola, o Mariano sabe como ele vai ter que se comportar se ele está mais para o meio. Ele já tem os atalhos, ele já tem uma tomada de decisão, vou usar esse termo, uma tomada de decisão melhor que o Guga. Então a gente viu ontem que quando entrou o Guga a tomada de decisão é outra, o Guga me parece muito ansioso, muito nervoso, ele quer recuperar essa titularidade de todo jeito, ele quer mostrar para a torcida que ele é atleticano, que ele quer ser campeão aqui, que ele está querendo o Galo campeão brasileiro, mas eu estou sentindo ainda que o Mariano é melhor, mas que o nervosismo ainda também pesa na questão do Guga. Tomara que o Mariano volte aí, não tive informação ainda do departamento médico sobre a situação. Até estou gravando aqui 2h30, deixa eu ver se tem notícias dos setoristas. Não, apenas uma coletiva, de um link de coletiva do Nathan Silva. Na tabela planejada, eu descobri um erro na minha tabela planejada, cara. Tava assim que o Galo, se seguisse ela, ia estar com 77 pontos. Então a pontuação de meta do Galo estava diferente da pontuação do Flamengo. Então a gente estava, na minha primeira tabela eu tinha que ganhar do América aqui como mandante e depois dessa nova eu tive que colocar empate onde seria a vitória do Galo e coloquei com o América. Ou seja, a situação do Galo era ainda melhor do que eu imaginava na minha tabela planejada. Eu achei que a gente estava 2 pontos acima, a gente estava com 4 pontos acima. Se seguir minha tabela planejada, os resultados, e ainda tem bastante derrota que o Galo pode ter, o Galo bateria 79 pontos, pontuação de time campeão. Ainda trabalho com 75 pontos. Qual a diferença da tabela planejada para o FMG? O FMG pega o que você fez no passado, no Campeonato Brasileiro, de maio até aqui, e projeta para o futuro. Olha, esse time está com aproveitamento com o mandante visitante assim, assim, assim. Com os times da parte de baixo da tabela, tem todos os cálculos lá e projeta isso para o futuro. A minha planejada é você pegar um Flamengo fora de casa, eu coloco derrota, você pode perder esse jogo. O Inter fora de casa, derrota, você pode perder esse jogo. Palmeiras fora de casa, você pode perder esse jogo. Todos os dois sistemas têm pontos falhos, porque você dá o FMG 95% de chance de campeão, mas ela pega desde abril e maio, tudo que mudou. Ela não calcula o extracampo, por exemplo, como um Palmeiras e um Flamengo
disputando a Copa Libertadores e que eles vão segurar algumas peças no mês de novembro. Então acho até que o percentual do Galo é até maior que da UFMG, porque a UFMG mostra, porque tem algo que é matemática, você não tem como calcular. E na minha planejada, eu calculo ela lá atrás, eu calculei que o Grêmio brigaria na parte de cima da tabela, então eu coloco que a gente pode perder pro Grêmio na última rodada fora de casa, mas é um jogo que dá para ganhar e dá para ganhar pra caramba. Na minha planejada a gente pode perder pro Palmeiras e pro Atlético Paranaense fora de casa, e talvez sejam adversários que estarão com equipes alternativas para esses confrontos. Então os dois sistemas são falhos, mas na minha tabela planejada, que é uma brincadeira pessoal, o Galo está 4 pontos acima e o Flamengo, se eu não me engano, 2 pontos abaixo. O Flamengo faria aí hoje 73 pontos ou 72, 73 pontos e o Galo 79, ficaria mais ou menos assim o Campeonato Brasileiro hoje. Qual é a minha opinião? Que o Flamengo fica abaixo de 73 porque ele tem uma sequência de São Paulo, Inter e Corinthians. São Paulo, Inter e Corinthians. Quase certeza que é essa trinca que eles enfrentam antes de pegar o Palmeiras na Copa Libertadores. O Corinthians com uma equipe muito legal, uma equipe que mudou muito do início do primeiro turno para cá. Um Internacional que quer brigar pelas primeiras posições ali para, quem sabe, ir até direto para a fase de grupos da Copa Libertadores. E um São Paulo que tem números bons defensivamente falando. Os números de defesa do São Paulo são legais. Então ele pega 3 adversários dificílimos e tradicionais no momento que ele vai segurar, sim, algumas peças no Campeonato Brasileiro. Tá interessante demais para o Atlético, por isso acho até que o percentual nosso de chance de ser campeão é até maior do que a UFMG fala, beleza? Por enquanto não vou colocar o Palmeiras nessa briga não, 10 pontos atrás do Atlético, faltando aí 8 jogos e tendo a Libertadores pela frente. Talvez depois tire até o Flamengo da minha análise, mas é esperar. Galera, quem quiser ser membro do canal, tem um botão aqui embaixo, seja membro. Beleza? R$30 por mês, é seu stream, igual você paga outro, você também assiste o Camisa 12, assiste o Cachorrada Podcast. Ah, galera, o Cachorrada Podcast com Fred Melo Paiva foi cancelado, tivemos alguns imprevistos e em breve a gente anuncia uma nova data, ou se não tiver com o Fred essa semana, a gente anuncia um novo participante, provavelmente lá na quinta-feira, beleza? Beijo enorme pra vocês. Achei que o pós-jogo hoje seria de 10 minutos, já que eu não tinha assistido o jogo ao vivo, já que é um pós-jogo frio, que já passou muito tempo, mas eu gosto demais de conversar com vocês, eu me sinto em casa quando vocês clicam no play aqui para assistir o Felzinho. Beleza? Obrigado por tudo, muito obrigado pelas mensagens mais uma vez nesse fim de semana, que foi tão difícil, agora eu preciso dormir um pouco, que o domingo não foi fácil não. Valeu!